Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Hoje iremos mais uma vez nos encontrar, já estamos aqui, e eu quero, desde já, dar boas-vindas a todos vocês que acessam e vão acessar ainda o nosso canal Coração da Imaculada. Uma alegria imensa poder estar aqui na companhia de vocês, porque nós sabemos o tempo é difícil, estamos com saudade dos nossos encontros, né? Aqueles encontros que fazíamos ali no salão paroquial, as nossas reuniões aos sábados, mas se Deus quiser tudo isso vai passar, e enquanto não passar, a gente está aqui fazendo as lives para poder ter esse encontro com vocês, proporcionar um pouco de alegria e um pouco de espiritualidade. Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que já estão, que já acessaram o canal, muito boa noite a você, meu irmão, minha irmã, e é mais uma noite. Nós estamos aqui na quinta temporada das nossas lives. Então, já passaram por aqui muitas pessoas, já falamos sobre muitos temas, já rezamos muito e já trouxemos muitos profissionais aqui para nos trazer sempre uma informação. E todos que vieram, com certeza, nos trouxeram muita coisa boa e nós aprendemos muito com eles. E nessa quinta temporada nós achamos por bem fazer algo assim mais voltado para a oração. Então, desde já, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazer seu pedido, a interagir conosco, a colocar sua intenção para que a gente possa, então, hoje, rezar juntos, que vocês trouxerem para nós. Nós já temos que algumas pessoas já nos adiantaram, isso é muito importante. Então, hoje nós iremos refletir sobre um tema muito, muito importante, que é: feliz é quem na lei de Deus vai progredindo. Então, é um tema tirado de um salmo belíssimo, Salmo 119. Nós vamos falar um pouco sobre isso, nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre esse salmo. Não vamos falar sobre o salmo inteiro, porque eu já adianto que esse é o maior salmo que nós temos na nossa Bíblia. É o maior de todos, mas é um salmo belíssimo. E a gente vai procurar, então, fazer uma boa reflexão sobre ele. E, como de praxe, nós sempre trazemos um convidado. E hoje nós queremos apresentar para vocês aqui Patrícia Aranda, que é uma paroquiana, mas também é uma empreendedora. E eu gostaria que Patrícia, então, pudesse se apresentar para que a gente depois, então, inicie com a nossa oração. Patrícia, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite de estar aqui nessa noite com vocês. Às vezes, como eu comentei com você, fico até meio sem jeito, né? Porque estou lá no grupo do empreendedor e às vezes não participo tanto ou não falo muito lá no grupo, né? Mas sempre acompanhando e tentando aí pegar sempre a partilha de vocês. Para quem não me conhece, sou Patrícia, sou do Ministério de Música na paróquia, faço parte da Renovação Carismática Católica, nosso grupo Virgem de Fátima, já tenho alguma caminhada há um tempinho aí na paróquia com vocês, né? E hoje sou empreendedora há 3 anos já do meu próprio negócio e trabalho na área financeira como correspondente bancária, né? Iniciei meio que empurrada para essa área, porque eu sempre fui muito reticente, né, em empreender, sempre tive muito medo, ou talvez não confiasse tanto em mim, porque talvez eu não conhecesse os desígnios de Deus na minha vida, e não permitisse que Ele me levasse para o caminho. E é o que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, em cima dessa meditação desse salmo. Maravilha.
Mais uma vez, então, seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Maria. Eu já convido você, então, para que a gente inicie esse encontro com a nossa oração. A oração que sempre tem nos acompanhado e a oração é que nos faz encontrarmos com Deus e a oração é que nos dá força, que nos ergue, que nos levanta. Por isso nós iniciaremos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido, então, você, meu irmão, minha irmã, a invocar a presença do Espírito Santo nesse encontro, para que possamos, então, encontrar os caminhos propostos por Jesus Cristo, nos caminhos que Ele nos propõe, encontrar a verdadeira felicidade. Ainda que esse caminho nos custe um pouco mais de esforço, ainda que esse caminho nos prive de algumas coisas, ainda que precisemos ir contra muitas coisas, muitas realidades, mas que esse caminho seja o caminho do verdadeiro amor, porque nós precisamos encontrar esse caminho. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, para que possamos seguir firmes na obediência a Deus, na perseverança, no cumprimento dos preceitos, na observância de sua palavra. Buscamos, então, uma liberdade que possa nos conduzir à salvação. É isso que nós queremos nessa noite buscar, e que o Espírito Santo, então, ele venha nos fortalecer, ele venha nos reanimar, ele venha nos dar vida, ele venha dar sabor à nossa vida. Por todos aqueles, então, nós vamos já colocando nessa oração, todos aqueles que estão desanimados, todos aqueles que estão meio que desviados do caminho de Deus, todos aqueles que estão meio que perdidos nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Vamos já, meu irmão, minha irmã, colocando essas pessoas, todas elas, tudo aquilo que você está trazendo hoje para o nosso encontro, tudo aquilo que você tem no seu coração, toda angústia, toda mágoa, toda dor, tudo aquilo que está hoje te atingindo, traga para esse momento. E vai pedindo ao Espírito Santo para que ele encha, para que ele te traga essa força, para que ele te renove, para que ele te traga essa paz, essa confiança, que nós precisamos muito confiar na obra do Senhor. Nós precisamos confiar nos seus preceitos, nas suas leis, naquilo que ele nos propõe. Nós precisamos entrar sem medo de errar. Então é isso que hoje nós queremos propor, é isso que Jesus vem nos propondo nesse encontro de hoje. Então peça a Deus, o Espírito Santo, para que ele te traga o entendimento, para que ele te traga a fortaleza, para que ele te traga todos os dons, tudo aquilo que você precisa para cumprir, para obedecer os preceitos de Deus. Então vem Espírito Santo, concede a nós o dom da sabedoria, concede a nós o dom do discernimento, concede a nós o dom do conselho, concede a nós o dom da fortaleza, da ciência, da piedade e do temor divino. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Pois é, então, nós vamos agora abrir a palavra de Deus, abrir a nossa Bíblia, pegar aí o nosso Salmo 119. Não se preocupe, nós não vamos ler todo o Salmo 119, é muito grande, mas
quem puder depois, com calma, com tranquilidade, tire um tempo e em casa leia o salmo inteiro, todinho, mas devagar, lentamente, pausadamente, cada versículo. Você vai ver como é belo, como é grandioso, como ele nos vai trazer muita coisa boa que precisamos ouvir. No momento, nós vamos, então, ler a primeira estrofe, que vai do versículo 1 ao versículo 8. E ele nos diz assim, ó: Felizes os que procedem com retidão, os que caminham na lei do Senhor. Felizes os que guardam seus testemunhos e o procuram de todo o coração. Não cometem iniquidade, andam os seus caminhos. Promulgastes teus preceitos para serem observados fielmente. Sejam seguros meus caminhos para eu guardar os teus estatutos. Então, não terei de envergonhar-me se tiver obedecido a teus preceitos. Vou te louvar com um coração sincero, quando aprender tuas justas normas. Quero observar teus estatutos, não me abandones jamais. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, eu tinha também trazido aqui, de uma forma mais em forma de canção, né, Paty? Esse salmo, porque é um salmo que a gente canta, e na forma de canção ele vem um pouco diferente, é a mesma coisa, mas numa linguagem um pouco diferente, talvez clareie um pouco, e foi a partir daí que então nós escolhemos esse tema, que ele nos diz assim, ó: Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Sede bom com o vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dá-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. Amém. Amém. Então, eu queria só, antes de passar a palavra para você, para te dizer assim que hoje a gente vive, né, a nossa vida tão corrida, tão complicada, tão cheia de coisas, mas a gente todos tem algo em comum, que é a busca da felicidade, né? Mas em que consiste a felicidade? Eu queria até iniciar o nosso pequeno bate-papo aqui, né, dando essa deixa e fazendo até esse questionamento para você que está acompanhando o nosso canal. Em que consiste a felicidade? Né? O que a gente espera realmente, aonde a gente espera encontrar a felicidade? Então, o homem, o ser humano, por natureza, ele vai em busca dessa felicidade. Só que ele encontra alguns obstáculos, digamos assim, porque às vezes ele quer encontrar a felicidade da forma como ele acha que deve ser, né? E aí encontra barreiras, que eu quero dizer, encontra regras, né? Porque a nossa vida ela é cheia de leis, né?
E a gente não consegue viver sem essas regras, sem essas leis, desde que a gente nasce. Mas o fato é que, por onde eu vou caminhar, por que leis eu vou, de fato, conduzir a minha vida? Então, eu tenho essa escolha a fazer, né? E aí eu escolho que tipo de leis eu quero obedecer. Então, a gente se depara agora com um salmo que fala de leis, né? E que nos diz que feliz é aquele que procede conforme a lei do Senhor. E aí vem as bem-aventuranças, e aí vem os mandamentos, que a gente vai tratando, que a gente vai conhecendo, que são os mandamentos que vêm desde o Antigo Testamento, e que o homem vem trabalhando de conviver com a lei. Então, eu quero deixar já esse pequeno questionamento, né? Que caminhos eu estou tomando para que eu encontre a verdadeira felicidade, a felicidade em minha vida. Então, Paty, eu queria deixar um pouco essa palavra para você, e aí a gente vai conversando aqui a respeito desse salmo. Eu quero começar a falar dessa palavra, e até completando o que você falou aí, que você leu da Bíblia, acho que a que você tem aí é aquela... CNBB. Quem tem a Ave Maria também está muito próximo da que você leu depois, né? Que ele vem tipo salmodiado. Então, a Ave Maria, ela está bem, eu acho que está até mais fácil de entender do que a CNBB, né? Então, quem puder pegar depois a Ave Maria, acho que vai se sentir um pouquinho mais confortável ao ler. Mas eu queria iniciar isso com o último capítulo do salmo anterior. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Deus é tão bom o tempo todo com a gente, né? E não tem sido diferente comigo, e Ele derramado a sua misericórdia. Quando você me convidou, que a gente ainda ia pensar no tema da noite, né? E depois veio esse salmo, e caiu no meu coração, eu senti ele caindo no meu coração, que era a confirmação que era esse salmo. Eu não imaginava a grandeza desse salmo. Por mais que a gente lê várias vezes, né? Então, por isso que a gente precisa mesmo pegar esta Bíblia, pegar a palavra de Deus com tempo, com um pouquinho de dedicação e estudar, né? Estudar esse salmo. E é muito engraçado, até falei um pouquinho antes para você, cada momento que a gente vive, se a gente pegar a mesma palavra de Deus, ela vai ter vários sentidos. O nosso coração, ela entra no nosso coração para aquele momento. Olha como Deus é bom o tempo todo. Porque Ele age o tempo todo nas nossas vidas, né? E esse salmo, ele traz assim, é de uma beleza tão grande, porque ele fala de amor o tempo todo, do salmista para o Senhor. Ele fala de obediência do salmista para com o Senhor. Ele fala de confiança, de entrega total. Ele se entrega, ele se abre para o Senhor, né? Muitas vezes o que falta a gente fazer é justamente isso, essa entrega, né? Nos entregar de uma forma verdadeira para o Senhor, né? E o amor tem a palavra. Quem lê nesse salmo percebe claramente esse amor. O tempo todo ele fala. E fala das leis, que muitas vezes todo mundo acha pesada, né? Um dia, comentando em casa com uma pedida, ele falou assim, não é fácil ser santo. Não é fácil esse caminho da santidade. Eu falei, não é fácil. Mas a gente tem que lutar. E temos que esse tempo neste caminho da santidade. E para a gente manter esse caminho da santidade, a gente precisa do nosso alimento principal, que é a palavra de Deus, e por isso a gente tem que
observar esse salmo, esse amor à palavra de Deus, e pegar um pouquinho para nós desse amor, né? Trazer isso para o nosso dia a dia. E aí, consequentemente, as leis que são pesadas vão se tornando mais leves. Porque tudo que é feito com amor fica fácil de seguir, né? E estudando um pouquinho esse salmo, até tem um documento do Papa Bento XVI, ele compara esse salmo, o amor desse salmista, né, a entrega desse salmista, a obediência desse salmista, ele se compara a Maria Santíssima, que ela foi obediente, que ela melhor do que ninguém, carregou a palavra de Deus, né, com ela. Ela sabe, foi feliz. Então, ela pode, esse início, feliz é aquele, na Maria está assim, felizes aqueles cuja vida é pura e segue a lei do Senhor. Então, a gente tem que tentar ser puro o tempo todo, né? E trazendo isso para o nosso cotidiano, do nosso empreendedorismo, a gente precisa estar atento à palavra de Deus e seguir os preceitos do Senhor na nossa vida, dentro das nossas empresas. Não adianta eu ir na igreja e só viver lá a santidade. Isso não é santidade. A santidade é a gente viver no mundo e viver os preceitos do Senhor no mundo. É isso que o Senhor quer da gente, né? E isso pode ser feito tranquilamente ao longo dos dias. Eu falo isso por experiência própria de toda a minha vivência dentro da minha empresa, né? Então, muitas vezes, não vou dizer que a gente não tem dificuldade, tem momento que a gente fica nervoso, tem horas que a gente quer arrancar os cabelos, né? Todo mundo que é empreendedor passa por isso. Tem horas que você se desespera, que parece que as contas não vão fechar no final do mês, tem também. Mas se a gente confia naquele que é o Senhor das nossas vidas, a gente espera nele, a gente se entrega a ele. E olhando um pouquinho, né, eu fui assim, como o Marcos disse, esse salmo é muito grande, mas conforme você vai lendo ele, você vai achando as coisas, né? E aí, dentro desse caminho do empreendedorismo, a gente precisa aprender, né, a colocar nas mãos de Deus, a fazer esta entrega, como o salmista fez, de coração, tudo para o Senhor. Entregar as nossas vidas, os nossos negócios, né? E entregando. E quando a gente entrega de verdade, a gente vai deixando que o Senhor nos direcione. Ah, mas como? Eu não enxergo, eu não escuto. Espera aí, você não está enxergando o que o Senhor tem para te mostrar. Não está ouvindo o que o Senhor está falando contigo? Então, meu irmão, minha irmã, pare neste momento e faça uma reflexão. Não estou falando que eu muitas vezes eu faço essa reflexão. Quando eu começo a não escutar o Senhor, eu mesmo me corrijo, porque eu também tenho disso. Às vezes a vida, a correria do dia a dia, se a gente deixar, a gente é engolido, a gente é atropelado, não é? Então, a gente precisa parar. Eu estou tendo meu momento de intimidade com o Senhor, eu estou entregando realmente, estou me abrindo para ouvir o que o Senhor tem para me dizer, né? Neste salmo, lá no versículo 33, ele diz assim: mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nela permaneça com fidelidade. Ele o tempo todo ele pede para o Senhor, porque ele é sustentado por Deus, ele é sustentado pelo Senhor de coração. Então ele vai entregando o tempo todo para se manter fiel, para se manter de pé. É assim que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? E ainda um pouquinho mais para frente, né? Ele coloca de novo: de todo o coração, imploro em vossa presença, tende piedade de mim, como haveis prometido.
o Senhor, Ele faz promessas para nós. Ele faz promessas nas nossas vidas. E nós confiamos nessas promessas. Temos que confiar nessas promessas. Mas não adianta só a gente confiar e ser desobediente e não viver o que a palavra diz para a gente viver, né? Esse amor, esse convívio, né? Então, a gente precisa dessa confiança do Senhor nas nossas vidas. A gente precisa se entregar. A gente precisa permitir que Deus fale conosco, que Deus mostre o caminho para a gente. Ele é o amor. E se a gente fizer tudo com amor, tudo fica mais fácil. As leis do Senhor, que muitas vezes parecem ser tão duras e tão severas, você nem vai sentir você fazer. Porque as leis do Senhor, elas não são leis que te limitam. Elas são leis que te dão total liberdade. Elas são leis que te botam para você se levantar e não para te diminuir, como são as leis humanas, que te põe para baixo, que te deixa cheio de preocupação, que muitas vezes te isola. As leis do Senhor não, ela te liberta. Só que para isso você precisa ouvir o que o Senhor tem para você e cumprir o que Ele está te pedindo. Falando um pouquinho mais, não vou demorar, viu, Marcos? Já eu paro de falar. E me corte, porque às vezes eu falo demais. Pode falar. Muitas vezes o Senhor tem promessas, né, para a gente, né? Quando essas promessas se cumprem na nossa vida, eu acredito realmente que são graças que nós recebemos. Será que todas as vezes que você recebe uma graça, você lembra do Senhor como você lembra dele na hora do aperto? Porque na hora do aperto, na hora que você está lá, agoniado, que o seu faturamento do mês não vai dar para pagar as contas do mês, né? Você vai lá e você põe em oração, você faz novena e por aí vai a história. Será que você faz uma novena em louvor e agradecimento ao nosso Senhor? Então, muitas vezes a gente precisa parar e pensar em tudo isso. O que o Senhor quer da gente não é só puxar a orelha, não. Ele quer ouvir esse agradecimento também, né? Lembrando que a gente sempre vai seguir nas palavras de Deus. Se a gente cumprir os mandamentos de Deus na nossa vida, cumprir o que está dizendo na palavra, tudo fica mais fácil. Aqui ainda diz assim, lá no 17, concedei a vosso servo esta graça, que eu viva aguardando vossas palavras. Abri meus olhos para que eu veja as maravilhas de vossa lei. Peregrino sou na terra. Não me ocultei os vossos mandamentos. Então, peregrinos, todos nós somos peregrinos nesta terra. Todos nós estamos de passagem. Então, que a gente passe por esta terra da melhor forma possível, né? Sem muito sofrimento. E só depende de nós, né? Deixa eu ver outro pedacinho E aí ainda ele fala mais uma vez lá na frente. Trataste com benevolência o vosso servo, segundo a vossa palavra. Dai-me o juízo reto e a sabedoria. Quantas vezes a gente precisa só de um pouquinho de sabedoria para tentar resolver o fio da meada que falta nas nossas vidas. Na nossa empresa, na nossa vida pessoal. Às vezes está um bolo, né? Sabe aquele novelo de lã, que você não acha o fio de jeito nenhum? Como que a gente desenrola? A gente tem que achar a pontinha e ir puxando devagarinho, e ir ajeitando ela. É assim na nossa vida, a gente tem que achar a pontinha e ir puxando. Talvez essa pontinha não seja começar sendo disciplinada na oração, disciplinada no que o Senhor quer da gente.
E ainda ele fala: odeio os homens hipócritas, mas amo a vossa lei. Olhe como o salmista fala o tempo todo das leis do Senhor, como ele exalta a palavra do Senhor e como ele exalta a palavra mesmo, né? Ele ama a palavra, ele ama a lei, porque não é um fardo pesado. As leis do Senhor para nós é um fardo leve. Vós sois meu abrigo e o meu escudo. Vossa palavra é minha confiança. A palavra de Deus, muitas vezes, para nós, como eu falei lá no início, ela vai vir como um consolo em momentos difíceis. Nossa vida tem altos, tem baixos, tem momentos bons, momentos ruins. Muitas vezes, essa palavra vai te salvar. Vai trazer o conforto para a tua alma, o conforto para o teu coração. E muitas vezes vai te trazer até um pouquinho de sabedoria e uma luzinha que você precisa resolver. É o Senhor falando contigo. Então, é preciso que realmente a gente se abra ao Senhor, se entregue de todo o coração, como esse salmista fez nesse salmo. E aí, eu respondo a pergunta do Marcos. Eu vivendo nas leis do Senhor, nós vivendo na lei do Senhor, vivendo a palavra de Deus como alimento da nossa vida, com certeza nós seremos felizes. Nós seremos felizes como Maria foi. Por mais sofrimento que ela teve, que é sofrimento maior do que ver um filho crucificado, sofrendo tudo que nosso Senhor passou, ela como mãe vendo tudo isso, só que o tempo todo ela era feliz, porque o tempo todo ela seguia os desígnios que Deus tinha para ela. Ela foi obediente do início ao fim. Ela nunca duvidou, ela sempre confiou, como o salmista faz, de todo o coração. Pronto. Vou deixar você falar um pouquinho. Paty, é uma coisa muito interessante que você falou agora, né, no finalzinho, com relação à obediência, né? Isso a gente tem trazido inclusive nós falamos na live passada sobre essa questão da obediência. Agora você trouxe aí o exemplo de Maria, né? Um exemplo de obediência. Então, Maria é a própria obediência em pessoa, né? E o exemplo de como se pode ser feliz dentro da observância, né, dos preceitos de Deus, né? E aí, voltando, né, o Salmo que a gente lê, né, quer dizer, feliz o homem que sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor vai progredindo, ou seja, a observância da lei nos faz progredir, né? Não nos deixa estáticos, parados, né? Mas, ao contrário, ela vai nos tornando pessoas melhores, né? Porque a gente vai progredindo dentro da lei. Então, a lei, ela, em momento algum, ela nos escraviza, em momento algum, ela nos deixa estáticos, mas, ao contrário, ela nos faz pessoas melhores, né? Então, como eu falei no início, foi assim desde o começo, né? Na Torá, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tudo trata das leis, de como Deus se relaciona com o homem através das leis, né? E à medida em que o homem ia caminhando, ia progredindo, Deus ia apresentando para ele novas formas de caminhar, novo jeito de caminhar. Isso é lei, só que são orientações, né? E aí veio os mandamentos. Mas só que, à medida em que o homem foi avançando, né, à medida em que o homem vai caminhando, ele também, ao mesmo tempo, ele às vezes vai se perdendo dentro dessa lei, porque ele começa a achar que a lei, ele começa a ficar preso à lei, e não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus não é que o homem fique preso à lei, mas que a lei venha para libertá-lo, né, para torná-lo livre,
E foi aí que, quando Jesus veio, né, então, naquelas passagens onde ele vai falar sobre a questão de fazer ou de não fazer, de cumprir ou de não cumprir, né, são vários episódios, né, ele sempre procura mostrar que dar sentido, né, ele sempre quis dar sentido à lei, né, e não dizer que o antigo está errado, mas que é preciso que se dê sentido a toda a lei de Deus. Então, é por isso que ele pega todas as leis e olha, agora a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, pronto. Então, essa é a lei. Mas no Salmo, como você mesma falou, né, e citou alguns exemplos, eu também agora vi um exemplo aqui muito bacana, que é no versículo 165, que diz assim: quem ama tua lei tem muita paz. 165. Quem ama a tua lei tem muita paz. No seu caminho não há tropeço. Então é muito claro, né? Aquilo que a gente fala, e eu falei também, logo no início, né? A gente tem duas escolhas. Ou a gente caminha pelas leis de Deus, ou a gente caminha pelas leis dos homens, né? Que muitas vezes também nos orientam, né? E que são boas para nós. Só que às vezes acabam confundindo um pouco a nossa cabeça e a gente acaba se misturando diante de tantas leis que às vezes a gente não sabe qual delas é melhor para a nossa vida. Então, são os desafios que a gente enfrenta. Não é isso? Você sabe o que você falou agora, né? A gente tem dois caminhos e muitas vezes eles se misturam. Mas se a gente tem muito claro na nossa cabeça qual é o mandamento, qual é a lei do Senhor para nós, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo, se a gente tem isso claro na nossa vida, com certeza isso não vai se misturar. Porque quando chegar um momento que você tiver que tomar uma decisão, com certeza você vai tomar a decisão certa. Né? Se você lembrar desta lei do Senhor. Né? E isso, para mim, fica tudo muito claro. Porque eu posso dizer aqui para vocês que eu trilhei um caminho amargo na vida, né? Eu passei aí um período, eu sempre trabalhei na área administrativa, trabalhei alguns anos como professora de matemática, que sempre foi o meu sonho, né? Ser professora de matemática, trilhar esse caminho. Mas eu não conseguia, parecia que eu patinava, Marcos. Eu patinava, porque o mundo me engolia. Eu permitia que o mundo me engolia. Eu ouvia que as pessoas me falavam que eu não era capaz. Eu ouvia tudo. Eu não olhava para mim. Para mim, que eu quero dizer, não para mim, Patrícia, ser humano. Eu não olhava o meu coração, para onde ele estava gritando para eu olhar. Eu esquecia que eu tinha um Senhor que olhava para mim e que me dava a direção. Então, eu permiti que o mundo me levasse. Permiti, esqueci de tudo isso. E isso foi se embolando, foi o que eu falei para vocês. Aquilo foi se embolando, como se fosse um novelo. Chegou num ponto que eu não sabia onde estava o fio da meada. E qual foi o meu fio? Eu reconhecer que o Senhor era o Senhor da minha vida. E fui puxando. Não pense que puxou de uma hora para outra, tudo se resolveu, lindo, maravilhoso, que não acontece assim, né? Não vamos não falar a verdade, né? Nós estamos aqui para falar a verdade. Então, assim, foi um caminho árduo, mas eu tive que aprender a andar. Eu tive que aprender a andar nas leis do Senhor. Isso me limitou? Pelo contrário. Isso me libertou de uma forma tão grande, que hoje, esses dias mesmo, eu olhei para mim
Falei, meu Deus, eu não acredito como eu estou hoje. Eu nunca estive. Aliás, falei para minha filha, essa semana que passou. Falei, Gabi, eu nunca estive tão feliz como eu estou. Mãe, mas aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, minha filha. Não é questão de trabalho, não é questão da pessoa que eu estou. E tudo isso, eu sei que é promessas que Deus veio cumprindo na minha vida, né? Foram promessas que Deus foram cumprindo, porque eu tenho seguido os preceitos do Senhor. Eu fiz por escolha seguir os preceitos do Senhor, seguir este mandamento. Às vezes, não é fácil a gente andar no mundo e lembrar sempre disso, porque o mundo é, né? Eu trabalho numa área que é poluidíssima, como correspondente bancário. Se você não tiver realmente o seu caminho, meu amigo, você se perde em 2 tempos. Mas eu posso me orgulhar, bater no meu peito e saber que eu deito com a minha cabeça sossegada todas as noites, porque quem é o Senhor da minha vida é só um. É só um. Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que me trouxe a salvação, é Ele que me resgatou de todos os males. Então, eu não perco mais isso. Então, essa alegria que eu sinto hoje é justamente esse início que o salmista fala, né? É justamente esse início. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Ainda minha vida não é tão pura, né? E a gente sempre comete um pecado, mas a gente ainda tenta buscar esse caminho da santidade, pedindo perdão todos os dias, né? Eu estou ainda impossibilitada de confessar por conta da minha situação, questão da minha união estável com Abdias, mas em breve Deus vai me dar mais essa graça, né? Então, aos pouquinhos eu vou acreditando, eu vou confiando e vou seguindo com Deus. Eu acho que tem que ser esse caminho. Eu acho. Estão dizendo aqui, lindo testemunho, viu? No chat. Olha. Obrigada. Verdade, Paty. Agora, realmente, outra coisa muito interessante que você falou, e eu acredito que muitos que estão ouvindo e estão participando também devem pensar da mesma forma, quanto é difícil, né? A depender do que você trabalha, do ramo que você trabalha, o quanto é difícil você seguir verdadeiramente as leis de Deus. Os desafios são muito grandes, né? E eu acredito mesmo que na área que você trabalha, com certeza deve ser muito, muito forte, muito grande esse desafio, né? E eu lembrei daquele episódio em que Jesus é colocado à prova, né, pelos fariseus, com relação à moeda de César, né, onde eles perguntam a Jesus se é lícito pagar o imposto, né? E aí, o imposto é lei, uma lei humana. E aí Jesus, então, ele tira de letra, porque ele sabe exatamente o que é que ele quer, ele sabe exatamente o que é que é preciso, né? Então ele diz, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então eu acho que é nesse pensamento, nessa perspectiva, nesse raciocínio que nós cristãos devemos seguir, né? Nós não devemos infringir nem a lei de Deus e nem a lei dos homens, né? Porque a partir do momento que a lei existe, ela precisa ser cumprida, né? É bem verdade que em algum momento eu posso até questionar, eu posso até buscar mais conhecimento referente àquela lei, até para entender, né? Isso serve tanto para a lei humana quanto para a lei de Deus, né? A gente não basta só cumprir a lei, é preciso entender para que ela serve, né? Vai me trazer benefício, é bom, né? Então, é necessário a gente conhecer a lei justamente para poder fazer, né?
no Salmo, em muitos momentos aqui no Salmo, né, trata a lei como algo assim delicioso, usa até essa expressão, né, em algum Salmo aqui eu vi, usa essa expressão, né, que cumprir a lei de Deus é algo delicioso, é algo bom, é algo maravilhoso. Então é mais ou menos com essa base que a gente deve ter esse pensamento. Nós cristãos devemos sim dar a Deus o que é de Deus. Agora, para isso, precisamos entender, precisamos saber o que é de Deus, de fato, né? Exatamente. Porque, mais uma vez, eu digo, às vezes a gente confunde, às vezes a gente pensa que algo é para Deus e não é para Deus, né? Então, a gente precisa entender o que é de Deus e o que é do homem, o que é da lei humana, e cumprir, de fato, né? Um dos participantes aqui colocou algo interessante quando a gente falou sobre Maria, foi Manuel Moreira, nosso grande amigo Manuel. Grande abraço, Manuel, Bernadette. Manuel coloca assim: eu diria que Maria foi o ser vivo na terra que nunca foi desobediente a Deus, e por isso sempre foi feliz. Então, a obediência é o verdadeiro sinal da santidade. Verdade, né? A obediência é o verdadeiro sinal da santidade. E é isso mesmo. Muito bom, Manuel. Obrigado por ter participado aqui. Você disse, Marcos, que a gente precisa aprender, né? Conhecer mais. Esse conhecimento, ele traz também, quando você começa a aprender, uma das coisas para a gente aprender muito, começar a estudar, o princípio é a própria palavra, né? A gente começa a ler ela e aí você vai buscando para entender cada trecho, enfim. O estudo da palavra em si é muito importante. Isso te gera um momento muito grande, você vai sentir a necessidade de oração, fazer oração pessoal. Quando você começa a entender a palavra, ele te leva para um outro nível, vamos dizer assim, né? São níveis. Então, é como se ele te levasse para um próximo nível que você vai sentir a necessidade de uma oração, para aprender a fazer uma oração. Não é uma oração em comunidade, é uma oração pessoal. Nesse momento que você começa a fazer uma oração pessoal, você começa de mansinho, de fraquinho, aquela coisa toda, dali a pouco, a sua intimidade com o Senhor está tão grande, que quando você percebe, você já não está nem fazendo uma oração, você já está conversando e dialogando com o Senhor. Né? Essa intimidade é tão grande, e aí você percebe que a sua vida já não é mais a mesma. É aí quando você chega nesse nível que você percebe que o Senhor já te transformou, que a sua vida já mudou, não é mais a mesma. Esse tem que ser o caminho, né? E, consequentemente, com tudo isso, a obediência, como foi falado. Porque aí o que acontece é que, por exemplo, quando eu toquei naquele ponto em que a gente não, o povo de Deus caminhava, mas ele ficava preso à lei, e que eu dizia que a lei ela veio para não te libertar, e é verdade, porque aos poucos você vai cumprindo a lei como se aquilo não fosse lei, não tivesse aquele olhar de lei, né? Mas que tivesse aquilo como um preceito mesmo, né? Um programa de vida, né? A gente lembra e recorda aqui das bem-aventuranças, né? Que é o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7. Então, aquilo ali nada mais é que um programa de vida, que se seguirmos, seremos felizes verdadeiramente, sem sombra de dúvida, né? Sim. Porque começa sempre dizendo, né, bem-aventurados, ou seja, feliz, você será feliz se você agir dessa forma, você será feliz se você for assim. Então, aquilo é um programa, né, um programa de vida, que nos traz a verdadeira felicidade. É mais um ponto que eu gostaria de deixar para que a gente pudesse, cada um depois, pudesse em casa tirar um tempinho para ler, capítulo 7, né? O Sermão da Montanha, do livro de Mateus. Então, lá são
são as leis que é um programa de vida que uma proposta de Deus, de Jesus para a gente. Certinho? Já estamos quase caminhando para o final do nosso encontro. Bate-papo é bom, tem muita coisa. Se a gente fosse, né, falar sobre... O ideal seria, sabe o quê, Paty? A gente pegar, por exemplo, esse salmo todinho, versículo por versículo, né? Poxa, seria ótimo. Eu aconselho o seguinte, Marcos. Vamos deixar essa lição de casa para todo mundo que nos acompanha. Pegue esse salmo. A minha proposta hoje para vocês é o seguinte: pegar esse salmo, versículo por versículo, e pensando mesmo, vai pensando, cada versículo que você vai lendo, vai se colocando como o salmista, e vai trazendo para a sua vida. O que você está vivendo hoje? Na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, né? O que você espera? Quais são os seus anseios? O que você está colocando nas mãos de Deus? Ou melhor, o que você não está colocando nas mãos de Deus? Vai se colocando como salmista e vai meditando, vai meditando. Faça isso com esse salmo todo. Você vai ver que no final desse salmo, o seu louvor, o seu clamor já vai estar sendo diferente. Maravilha. Então, Paty, eu quero convidar todos os que estão participando conosco, e você também, para a gente já ir fazendo um momento de oração aqui, já que essa live é uma live oracional, né? A gente refletiu sobre a palavra, a gente rezou, mas é sempre bom agora também a gente colocar, como é a proposta da live, a gente colocar as intenções e fazer um momento de oração. Então, eu queria propor aqui, já que a gente está falando que esse salmo é tão belo, tão completo, tão cheio de muita riqueza, os últimos versículos dele, os 8 últimos versículos, na verdade, o salmo todo, ele é uma oração, ele é um pedido, ele é súplica, ele é muita coisa, mas os últimos 8 versículos, para mim, é como se fosse uma grande oração. E aí eu queria já colocar todas as intenções, tudo aquilo que cada um foi colocando hoje aqui, foi participando no site, eu quero colocar nesse momento, tá? E você também, Paty, vá colocando as suas intenções para que a gente possa, então, fazer esses últimos 8 versículos em forma de oração. Eu queria agora pedir, nesse momento, entregar nessa oração os pedidos que foram mencionados. Eu queria pedir pela saúde e pelo sucesso da cirurgia de Sandra Homem. Ela vai fazer uma cirurgia na próxima quarta-feira. Então, eu quero colocar aqui nessa oração pela saúde de Sandra Homem e pelo sucesso da sua cirurgia. E por falar em cirurgia, novamente pedir pela recuperação do nosso irmão Malta, Matheus Malta, né, que passou por uma cirurgia, passou por um acidente aí, todos nós sabemos, e ainda está hospitalizado e está na recuperação da cirurgia. A cirurgia foi muito boa, mas ele ainda precisa se recuperar. E nós queremos colocar, então, pela saúde de Malta, Matheus Malta, para que ele tenha uma boa recuperação. Uma outra pessoa que eu também quero colocar aqui em particular, uma pessoa que eu acho que vocês já devem ter ouvido essa intenção lá na missa, de vez em quando, ou quase sempre, a gente está colocando o nome dessa pessoa na intenção, pela saúde de Christian Estevar. Esse rapaz, eu conversei com a namorada dele, ela sempre liga, ela participa, ela mora aqui, ela participa das missas, e ela me contou a história dele. Esse rapaz, ele teve um acidente no México, numa plataforma de petróleo, explodiu a plataforma. E aí, imagine, né? Então, ele ficou, assim, muito mal mesmo. Tanto é que já são 7 meses, praticamente 7 meses, ele está hospitalizado,
ir lá sozinho, não podia receber também visita, porque ele estava num local bem isolado, né? Parece que durante esse tempo todo só conseguiu receber a visita de um parente, de um primo, e aí isso deixou ele também muito abalado, talvez por isso que os médicos não permitiram. Enfim, ele está muito ruim, e a gente está orando muito por ele. Eu quero colocar nessa oração especial pela saúde, pela recuperação de Christian. Também foi pedido aqui pela saúde, né, de Vitor, que Nossa Senhora passe à frente. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. E todos os pedidos, então, que estão nos nossos corações, eu também queria aqui colocar uma oração bem especial pela minha prima, Jaqueline. Ela faleceu ontem. É uma pessoa cheia de vida, cheia de alegria. Morava no Rio de Janeiro com a família, meus tios, e ela câncer, que primeiramente atacou as mamas. Ela teve que fazer uma cirurgia, mas depois passou para a garganta, atingiu a voz dela, depois para os olhos, teve que fazer outra cirurgia, e por fim já estava passando para as pernas. Enfim, estava assim algo bem generalizado, bem ruim mesmo. E quando foi ontem, pela manhã, ela não resistiu e veio a falecer. Então, quero pedir nessa oração por todos os familiares, por todos os meus tios que estão assim num momento muito difícil, de tristeza, de luto, todos nós, né, família, e por ela, pela alma dela, tá bom? Para que o Senhor possa, então, colocá-la num bom lugar e dar um conforto para a família, né? Ok? Ok. Então, nós vamos aqui a nossa oração, que é os últimos versículos, 8 últimos versículos do nosso Salmo 119, que diz assim: chegue meu grito a ti, Senhor, dá-me inteligência segundo a tua palavra, chegue à tua presença a minha súplica, liberta-me segundo a tua promessa, que meus lábios exprimam o teu louvor, pois me ensinas teus estatutos. Minha língua cante tua promessa, porque são justos todos os teus mandamentos. Venha em meu auxílio tua mão, pois escolhi teus preceitos. Desejo tua salvação, Senhor, e a tua lei é meu prazer. Que eu possa viver para te louvar, e que tuas normas me auxiliem. Sou errante como ovelha desgarrada. Procura teu servo, porque não esqueci teus mandamentos. Amém. Amém. Pati, pode fazer suas considerações finais, dar o seu recadinho final, que eu vou também dar uns recadinhos aqui, que são uns avisos. Bom, eu só vou deixar para contar mais uma vez. Vocês estudem realmente esse salmo. Tragam para si tudo o que ele traz para a sua vida pessoal, empresarial. E que você possa, durante o teu caminho de empresa, né, nos teus projetos, que eles sempre possam, primeiramente, ser os projetos que Deus quer para a sua vida. Que você confie no Senhor e que entregue os teus projetos nas mãos do Senhor. É isso. Amém. Minha gente, então nós estamos aqui chegando já no final do nosso encontro. Eu queria destacar aqui alguns avisos. Dentre eles, eu queria dizer o seguinte: nós estamos na pandemia, né? Mas percebam que muita coisa a gente está conseguindo realizar, mesmo na pandemia, não é? Vocês veem, por exemplo, as missas do final de semana, com toda a organização que a gente está
está fazendo, graças a Deus. Inclusive, muita gente tem ligado lá para a igreja, eu fico lá durante a semana e atendo telefones, muita gente tem marcado para ir para as missas, isso é maravilhoso. E muita gente tem ligado também para elogiar, né, a organização, as equipes de trabalho, isso assim é fantástico, né? Então, mostra que a nossa igreja está sempre preocupada em fazer com que a gente não deixe de participar, em oferecer o melhor, né, para que a gente não deixe de rezar, não deixe de ir, não deixe de participar. Isso, lógico, cumprindo todos os protocolos, tudo direitinho, né, ó, a lei aí, né? Então, a gente precisa andar, de fato, na lei. A lei serve para isso. Então, a gente continua fazendo as lives, né? A gente não pode, como eu falei, a gente não pode fazer aqueles encontros que a gente estava fazendo antes, aquele café maravilhoso, café e oração, que a gente fazia. Não podemos, mas estamos fazendo aqui online. Vocês estão participando, eu quero desde já agradecer a presença e a participação de todos vocês. E dizer que a gente vai realizar o nosso 10º encontro de católicos empreendedores, que todo ano que é um encontro grande a nível nacional, né, vem pessoas de fora, participam, não podemos fazer naqueles moldes que a gente fazia, né, nós estávamos pretendendo, inclusive desde o ano passado, a gente, puxa, o ano que vem vai ser o 10º encontro, vamos fazer um encontro grande, belo, maravilhoso e tal, então foi tudo por água abaixo, né? Os nossos planos não foram os planos que a gente pôde realizar. Porém, nós vamos realizar, sim, o 10º encontro, vai ser de forma online, como a gente tem feito, né, os outros encontros, nas datas do dia 2 ao dia 4 de dezembro, certo? O dia 2 vai ser uma missa de abertura. No dia 3 nós vamos ter palestras, 4 grandes palestras, e no dia 4 nós teremos, então, a parte mais espiritualizada, vamos dizer assim. Nós vamos fazer um encerramento com uma grande missa, e nessa missa, antes da missa, nós temos testemunhos. Então, vai ser uma programação que já está, nesses moldes, já está pronta, e essa missa, o encerramento dessa missa vai ser na nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, Estela Maris, no dia 4. Escreva aí no seu caderninho, já anote na sua agenda, já deixe já certinho, porque você vai receber um convite, né? Nós vamos divulgar depois, já tem o card de divulgação, já vai sair agora nos grupos, e o link para você se inscrever e participar desse encontro, inclusive da missa, que vai ser presencial, da mesma forma como a gente está fazendo as missas dos finais de semana, seguindo todos os protocolos, né? Então, desde já, se você quiser participar dessa celebração, depois você já toma nota do link e faça a sua reserva, certo? Então, anote aí, no dia 4 será a missa de encerramento do 10º encontro da Pastoral do Empreendedor. Nós continuamos tendo as missas do empreendedor, com empreendedores, que é toda terceira sexta-feira do mês, certo? Então, terceira sexta-feira do mês é a próxima, no dia 20. Então, você já está convidado para participar da nossa missa. É só dar uma ligadinha lá para a secretaria e dizer, olha, eu quero participar da missa da sexta-feira, porque como é uma missa também que dá mais gente um pouco, devido a ser a missa com empreendedores, então a gente precisa ter a lista de controle. Como é dentro da igreja também, a gente tem um número limitado de pessoas, né? Ali dentro a gente comporta no máximo 40 pessoas, seguindo os protocolos de compor 20% da nossa capacidade dentro da igreja, ok? Então o máximo é 40 pessoas lá dentro, certo? Todo dia primeiro domingo do mês, às 7 horas, também nós temos uma missa onde a Pastoral do Empreendedor é responsável pela liturgia. Não é uma missa com empreendedores, somente nós somos responsáveis pela liturgia. Então, todos vocês que estão participando
Quem quiser participar, no primeiro domingo do mês, às 7 da manhã. Ok? Pronto, no mais, agradecer a companhia de todos vocês, agradecer muito, 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 muito mesmo a presença de vocês, a participação, a interatividade de vocês. É muito bom vê-los aqui participando, mostra interesse, né, em participar das nossas atividades, das atividades da nossa paróquia, uma atividade da nossa paróquia. E eu reforço o convite a todos vocês que continuem participando, não só dessa live, que é da Pastoral do Empreendedor, mas de todas as atividades, né? Amanhã nós teremos, por exemplo, o Terço dos Homens, amanhã, terça-feira, o Terço dos Homens, logo em seguida a missa, na quarta-feira nós teremos quarta-feira... Pronto. Na próxima que vai ser presencial. Pronto. Então, participem, procurem participar, isso é muito bom. Ok? Ok. Então, vamos fechar, né? Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo a Deus por esse encontro e pela presença de todos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,